A gente estava comentando ali, né, Linhares? A gente ainda teve a primeira palestra do Quinto Andar com uma empresa que nasceu nessa nova era, vamos dizer assim. Empresa nativa digital, né? Exatamente. Que talvez, será que o caminho é mais fácil? Ou não, né? Logicamente que o caminho nunca é fácil, né? Mas facilita também, principalmente coisas burocráticas, né? Exato. A gente passou por uma farmacêutica, que também tem uma série de coisas burocráticas para fazer uma transformação digital bem grande. E a gente vai entrar no mundo agora de, às vezes, uma empresa familiar, né? Que essa, sim, aquele negócio que a gente fala, minha avó conhece. Sim, a minha avó conhece, né? Ela dá até uma saudade, porque a gente lembra lá da máquina de costura da nossa avó, né? Que é o DIN. Exatamente. Então, a gente começa a ver como que uma empresa como essa, né? Ainda mais no nosso mercado, no mercado brasileiro, quantas empresas familiares com 60, 50... E por exemplo, Nestlé com 100 anos, né, como que essas empresas realmente vêm fazendo a transformação digital e como que ela precisa mudar culturalmente também, né? Acho que a parte de... Quando a gente fala transformação digital, pessoal, é também um mindset, né? Mindset de inovação, mindset de você pensar diferente. Eu acho que é isso que todo mundo que está aqui nesse auditório vem buscar, né, Linhares? Ontem a gente viu muito isso, hoje na parte da manhã também, né? Não é só tecnologia por tecnologia, é tecnologia aplicada a contextos, né? E é uma mudança cultural, né? Porque, historicamente, muitas pessoas ainda veem a tecnologia como uma grande ameaça, né, Eric? Ameaça ou, às vezes, até aquele negócio que o cara fala, putz, a tecnologia vai resolver um problema meu, né? O e-commerce é a salvação. O cara começa pela tecnologia, mas ele precisa olhar muito o quê? Para dentro de casa, né? Processo de user experience, de UX, de pesquisa, de ir atrás. É fundamental para você conhecer realmente o seu usuário, conhecer para quem que você vai falar, com quem que você precisa responder e com quem que você precisa realmente trazer valor, né? E aí o valor ele vai em todas as frentes, desde o negócio ali, mas principalmente para o usuário final, que é o cara que está lá na ponta, né, Linhares? Eu faço parte, eu sou professor também do MBA aqui da Execom, né, pessoal? Quem quiser conhecer, inclusive, eles estão com o stand lá perto do auditório de marketing e vendas. Eu dou a matéria de CRM e Business Analytics, né? E uma coisa que as pessoas perguntam muito, teve uma pessoa que me perguntou, falou, cara, eu já estou indo para a 5ª plataforma de e-commerce, me indica uma, né? Aí eu perguntei, quais plataformas que você usa? Ele me citou todas, todas muito boas. Eu falei, cara, seu problema não é tecnologia. Exato. Ou seu preço está errado, ou teu marketing está errado, o sortimento, processo, tem alguma coisa errada, mas não transfere uma responsabilidade que é do teu negócio para a tecnologia. Exatamente. E a ideia agora, como a gente falou, trouxe essa introdução, é apresentar a história da Eugin, né, Linhares? Vamos lá. Vamos trazer aqui o case da Eugin. Como acompanhar a transformação ao longo dos anos e mergulhar nesse mundo digital. E para estar aqui, ela, que é uma executiva sênior com carreira desenvolvida na área de sistemas, no segmento de serviços financeiros, em empresas como Porto Seguro e Itaú. Ana Paula Corazini, diretora de tecnologia. O palco é todo seu. Palmas. Sucesso. Bom dia, é um enorme prazer estar com vocês hoje nesse palco da transformação digital para falar um pouquinho, né, do nosso case da Eugin, como é que a Eugin, nesses anos todos, né, os desafios que a gente tem lá, como é que a gente vem caminhando com a nossa transformação digital numa empresa, né, familiar que há 70 anos está no mercado. Então, falar um pouquinho da Eugin, né, para quem não conhece, ou as nossas avós lembram das nossas máquinas de costura, mas a Eugin é uma empresa orgulhosamente, genuinamente brasileira, acabou de completar 70 anos em março desse ano, que vem se reinventando a cada ano que se passa, né, para estar viva e competitiva no mercado. Somos quase 2.500 colaboradores, temos fábricas em Mogi, Mogi das Cruzes, Manaus, são 5 unidades de negócios diversas, entre elas ar-condicionado e eletroportáteis, energia solar, refrigeração, automação, bens de consumo, cujo propósito da empresa é criar um mundo de soluções para ampliar as suas escolhas. E, naturalmente, com essa diversidade toda de negócios, isso traz uma certa complexidade adicional quando a gente fala da transformação digital. Hoje, a Eugin possui mais de 70 mil produtos, né, SKUs, dentro do seu portfólio de produtos, e a gente tenta, do ponto de vista técnico, né, traduzir tudo isso, né, na jornada da nossa transformação digital. Bom,
A apresentação hoje, né, eu vou abordar do ponto de vista da tecnologia, como a tecnologia ajuda e potencializa os negócios da empresa, porque tecnologia é meio. Então, é a nossa estratégia de TI, né, eu sou uma pessoa de TI, olhando todas as necessidades que a empresa nos colocou no meio da pandemia e como a gente, então, seguiria isso adiante. Então, lembrando, né, uma empresa bastante tradicional, sem, né, um viés tecnológico, né, um histórico, né, de disruptura muito grande, e esses eram os nossos principais desafios. Mas, quando eu cheguei na empresa no meio da pandemia, lá em setembro de 2020, o meu CEO falava, né, como é que a gente precisa implantar um e-commerce? E o contexto da pandemia acelerava as necessidades, né? Ela precisava fazer negócios de uma forma diferente que a gente não conhecia. Uma empresa tradicional, o seu relacionamento B2B, ele é muito pessoal. E, numa pandemia, como é que a gente trata essa pessoalidade? Então, começaram os nossos desafios bem no meio da pandemia, coisas que, normalmente, talvez a gente levasse um pouquinho mais de tempo, mas se tornou mais latente naquele contexto. Graças a Deus, estamos saindo daquele contexto, né, e podendo ver as pessoas novamente hoje se encontrar. E outra coisa que ele me dizia, falava assim, a gente precisa implantar um melhor sistema, né, um CRM bom. A gente tem problema do nosso processo de S&OP. Isso para pincelar, né, algumas coisas e como a gente foi endereçando essas necessidades latentes. Como é que a gente melhora a tracking de logística? Como é que a gente implanta a automatização? Tem muito processo manual, o que apareceu no meio da pandemia também, né? E o BI, eu preciso de mais dados, como é que a gente alimenta todas essas informações lá? E aí, no geral, a empresa tinha implantado o SAP há 1 ano e meio, e com muitos problemas ainda. Então, como é que a gente melhora tudo isso, né? Esse era um contexto, né, que a gente encontrou aí há quase 2 anos atrás. Só para dar uma ideia aqui de números, né, as empresas, normalmente, elas se movimentam para uma transformação digital, ou ela é pautada por uma mudança de um comportamento do seu consumidor, e aí ela se pauta, né, como é que eu vou evoluir para atender uma necessidade nova de um consumidor, ou ela visualiza um crescimento de um mercado novo, e aí ela, né, digitaliza, né, o seu processo para atender um novo mercado, ou porque a concorrência está indo, e aí os seus clientes, que são clientes do concorrente, também falam, olha, ele faz e você não faz, e como é que a gente se insere nesse contexto? E algumas, né, por uma melhoria de padrões, né, de conformidade. Eu diria que a nossa estratégia, a nossa necessidade, ela está pautada nos 3 primeiros itens, porque o quarto, na minha opinião, ela é uma consequência. Além dos 3 primeiros, sem dúvida nenhuma, a pandemia também foi um fator que motivou bastante a nossa jornada. Então, contextualizado tudo isso, né, por onde a gente começa, né? Então, como é que a gente, do ponto de vista de tecnologia, a gente entende e escuta todas as necessidades do negócio e como é que a gente ajuda a potencializar, lembrando que a gente tem um dia a dia, tem um legado, a vida continua, a produção continua, né? Não dá para dizer assim, olha, espera um pouquinho, daqui 2 anos, deixa eu fazer a transformação digital e daqui 2 anos a gente volta. Não é uma realidade que a gente vai viver. Mas a gente precisava entender como balancear tudo isso, como a gente balanceava investimento, sem deixar nenhum pratinho cair. E aí, olhando para a TI, então, uma lição de casa de TI por onde a gente vai começar? Sem dúvida nenhuma, a gente começou olhando a nossa cozinha, pensando numa estruturação de uma arquitetura corporativa que desse sustentação a todas as necessidades do negócio. Então, a gente não tinha um desenho, né? E a gente começou com esse processo. Então, a gente tinha uma página em branco. Essa era a verdade da nossa realidade em 2020. A coisa que a gente tinha era um SAP. Então, como é que a gente, dado que a gente tem uma folha em branco, o que a gente faz com isso? Né? Normalmente, a gente tem que olhar o copo meio cheio, a gente vai fazer do limão uma limonada, e aí a gente, então, fala, bom, vamos então entender, vamos fazer um desenho bonito, dado que, né, conceitualmente, o que a gente entende que vai fazer sentido dentro da nossa realidade. Eu não tenho nenhuma pretensão aqui, né? Esse desenho está mais bonito do que a nossa realidade, né? Mas para dar uma ideia de como a gente se organizou do ponto de vista técnico, com uma arquitetura, né, corporativa mais estruturada. É claro que a complexidade é um pouco maior do que esse desenho e as conexões também, mas a gente se pautou por um outro olhar aqui, e onde que de fato a gente vem olhando, né, alinhado essas duas coisas. A gente é uma indústria, então a gente dizia, né, pensava, como é que eu vou fazer uma transformação digital ao mesmo tempo que eu também tenho que caminhar para uma indústria 4.0?
né? Eu não posso perder isso de vista. E lá em 2020, a gente nem falava ainda da indústria 5.0. Mas a gente, de alguma maneira, tinha que caminhar com essas duas coisas junto. Numa indústria absolutamente tradicional como a nossa, né, a gente precisa, né, ter um norte muito claro para a gente não se desviar e também não voltar no nosso estado, né, comum, né, na nossa zona de conforto. Acho que a primeira coisa que a gente fez dentro desse contexto é definir que tudo que a gente fosse usar, contratar, ela seria em nuvem. A arquitetura em nuvem era um ponto-chave que a gente não abria mão. E por quê? Porque isso traz escalabilidade, traz, né, mais flexibilidade, melhora as integrações. Então, isso era um ponto fechado que a gente tinha. Lembrando que quando a gente, só voltando, né, quando a gente fez o desenho da nossa arquitetura, ela era agnóstica à plataforma. Não importa a plataforma, eu preciso entender como é que eu vou funcionar. A plataforma vai ser consequência das necessidades que o negócio tem e a que melhor será aderente ao nosso modelo, ao nosso negócio. Então, a primeira decisão aqui foi infraestrutura em nuvem. O que não tiver em nuvem estará e o que a gente contratar vai ser em nuvem. Um segundo ponto era o ERP. É um monte de reclamação, né? E falei, bom, não adianta brigar com o ERP, não adianta, a gente não vai trocar o ERP, é um baita trabalho, né? 1 ano e meio, né, de um projeto já implantado, ele roda na empresa inteira, ele é um core, então ele está desde o financeiro, né, passa pela linha de produção, logística, faturamento, não tem como, né? Então, ele é o core, então não vamos brigar com ele, mas vamos resolver os problemas dele, potencializá-lo, treinar esse time para fazer o melhor uso dessa plataforma e virar essa página, né? A gente não pode ficar brigando com ele eternamente, a gente precisa, aceita, vamos resolver o que tem que resolver e vamos em frente. Atrelado a esse processo do SAP, né, o meu CEO, a gente tinha um processo de S&OP muito, muito manual. E a gente precisava, então, esse era um primeiro desafio, como é que a gente transforma esse processo manual, que demora 15 dias para ficar pronto, onde todo mês tem que discutir a reunião de planos, planejamento de vendas e produção, e 15 dias eu levo para coletar todos esses dados, e mais depois 15 dias reunião, e volto nesse ciclo. Então, a gente automatizou bastante esse processo, contratamos uma ferramenta, integramos com o SAP e colocamos automatização daquilo que não estava no SAP. A exemplo, né, o sistema de comércio exterior, a gente tem uma parte aí dos nossos produtos e matéria-prima que a gente importa. Então, a gente criou um processo de RPA onde ele alimenta todo o nosso processo de S&OP. E hoje, de 15 dias, a gente passou para 2 dias de análise, né, de um processo mais acurado do ponto de vista de análise. Então, aqui foi o nosso primeiro pilar, onde a gente denominou aqui de informatização. Resolve essa página. E aí, como é que eu ia para frente se implantar um e-commerce, implantar um CRM, né, estruturar um data lake, se eu não tinha uma camada onde eu conversava com o mundo externo e interno. Eu era uma ilha isolada do mundo. E como é que eu vou com uma ilha isolada para o mundo, indo para uma transformação digital, querendo implantar um e-commerce? Acho que foi uma decisão bastante acertada no nosso caso. A gente criou um gateway, né, de APIs, onde isso acelerou demais o nosso processo de desenvolvimento. E ele, de fato, é hoje, né, o meu canal de comunicação com o mundo externo e o mundo interno. A partir daí, a gente, então, deu o próximo passo. Como é que eu vou trabalhar? Qual ferramenta de e-commerce a gente vai contratar? Qual CRM que a gente vai contratar? E aí, né, a gente era agnóstico nesse momento, mas uma certeza era a nuvem, e qual seria o melhor fit aqui dentro da nossa necessidade. Nesse segundo pilar, a gente também estruturou um data lake, a gente mudou o sistema de logística para ter o melhor tracking, e a cada oportunidade que a gente tem, a gente implanta automatização. Cada vez que a gente dá um passo, a gente descobre processo manual que a gente pode automatizar. E outros que a gente já sabe, mas que ainda não está no tempo de automatizar, porque tem uma cadeia que precisa vir antes. Então, esse segundo passo aqui, né, a gente vem consolidando ele bastante. Quando a gente olha o terceiro passo, aí sim a gente começa a olhar um pouco mais da indústria 4.0, né, e chamando a atenção quando eu falo de MES, IoT, RFID, BI/Analytics. Então, aqui vai me dar um pouco do processo de transparência que a gente espera nessa jornada. E por que é importante esse terceiro passo antes de ir para o quarto, né, Machine Learning e Inteligência Artificial?
é mega importante a gente ter em mente que o BI/Analytics precisa estar muito bem estruturado, porque senão eu não vou conseguir fazer Machine Learning. Se eu não tiver as informações muito bem organizadas dentro da minha cozinha, dentro da minha casa, não há aprendizado de máquina. Então, é importantíssimo que a gente tenha, né, uma estrutura de dados bastante organizada para que eu possa dar o segundo, o quarto passo lá, que é Machine Learning e inteligência artificial. E, por último, uma automação full. Esses 2 últimos steps aqui, de fato, eles começam a me trazer muito mais uma capacidade preditiva, muito mais uma personalização de relacionamento, né? Muito mais uma esteira que olha do início, né, como um todo o cliente. E sempre a nossa estratégia ela foi pautada no foco do cliente. Então, isso a gente definiu desde o início também. Onde é que estamos lá, né? Em que pé que a gente está? Pô, a gente já avançou a segunda etapa aí, né? Já temos todas as nossas plataformas definidas, implantadas, em algumas unidades de negócio, e eu vou contar um pouco dessa estratégia. A gente vem avançando com mais tempestividade nossa estruturação de dados, olhando com mais, né, com um olhar mais acurado para toda essa riqueza que a gente tem de informação. E também começamos a olhar um pouco da inteligência artificial, mas que vem da ferramenta, né, que é uma potencial que vem da ferramenta de CRM. Porque o CRM também precisa ter tempo, né, ter dado, para que a gente consiga ter, né, uma inteligência artificial embarcada nele. Olhando de outra maneira, né, a gente olha aqui, então, puta, mas a empresa entende assim? Não, a gente tem processos, né? Vendas, produção, atendimento. Mas a gente também teve que repensar os nossos processos, repensar com o foco no cliente, porque uma empresa tradicional, o foco dela não é no cliente, é no processo, é no dia a dia, como ela executa aquela tarefa, né? Se eu tenho pendência ou não, mas não como é que eu vou facilitar a vida daquele cliente lá fora. Então, a gente tem que repensar processos. Então, a gente cria lá fora, né, os canais que se plugam à nossa camada de integração, e cada processo desse, quais ferramentas estão embarcadas nesses processos. Então, isso dá, né, um norte das áreas que são envolvidas em cada ferramenta que a gente implanta. Embaixo, na nossa estrutura, a gente tem um monitoramento de tudo que a gente faz, seja técnico, seja de negócio. Então, a gente precisa saber, né, o sistema vai cair, não vai essa vida de TI, que é a área de suporte também, que tem que ficar atenta ali, se alguma coisa está saindo do ar ou não, se a gente está com algum gargalo. O outro ponto é que sempre, né, a automatização ela é um processo contínuo. A cada passo que a gente dá, a gente avança também num processo de automatização. E, por fim, quando a gente fala, né, integração máquina-máquina, máquina-sistema, ainda dependemos, né, que o 5G, de fato, emplaque e a gente consiga ter essa interação, porque senão ela não vai ser plena, né? A gente tem ainda uma limitação de tecnologia quando a gente fala, né, dessas conversações de máquina a máquina. Então, isso é um outro foco. Mas, olhando, né, de outra maneira, como é que a gente aqui pensou, poxa, como é que a gente acelera esse processo, né? Então, uma das estratégias que a gente usou dentro, né, da tecnologia, olhando as necessidades que os negócios nos traziam, vamos tentar, né, fazer frentes paralelas, escolhendo bons parceiros que possam acelerar a nossa jornada. E aí também é um desafio para a TI, que é profissionais de TI, né? Todo mundo, né, em algum momento, ou as empresas que não tiverem com problema para contratação, me avisem e me ajudem, porque isso é um desafio para quem está na área de TI. Mas os parceiros, eles são fundamentais nessa jornada, né? Então, uma das estratégias que a gente usou foi, enquanto eu implantava um e-commerce numa unidade de negócios, que no nosso caso foi energia solar, na unidade de bens de consumo, a gente começou implantando o CRM. Ou seja, a gente paraleliza duas frentes que têm uma certa sinergia entre si, né? E a gente começa avançando nessa jornada. Como eu disse lá atrás, a gente foi bastante agnóstico nesse processo da arquitetura. E quando a gente veio para a escolha das plataformas, a gente fez um bid, a gente fez as funcionalidades que eram importantes para o negócio, a gente fez uma avaliação técnica também, né, da performance e da estrutura dessas plataformas. E para o e-commerce a gente escolheu, né, o Magento Commerce, que é o da Adobe, que também foi, coincidentemente, aqui da Galdema apresentado, que tinha mais fit, mais aderência ao nosso negócio de energia solar, né? E o CRM a gente optou por ir pelo Salesforce. Então, a gente traz aqui, né, tecnologias que
elas se conversam pelo nosso barramento. E aí, quando eu falo dos bons parceiros com expertise, porque cada unidade de negócio focado num assunto não se competiam entre si, né? Os parceiros também, né, com cada um com sua expertise, nos ajudando nessa jornada de transformação, né, e foram fundamentais, e são fundamentais no nosso processo, e espero que a gente continue aí, né, por um tempo, né, com essa parceria, porque trabalho não nos falta. E uma outra coisa que eu cito aqui são os próprios aceleradores, né, as camadas de integração. E como essas coisas elas são muito parecidas, nesse caso da nossa estratégia, um serviço criado para o e-commerce também serve para o CRM. Então, quando eu falo do serviço criado, é o serviço que conversa com o Core, com o SAP. Então, ele serve, com um ajuste ou outro, na sua essência, ele vale para os dois. Então, a gente ganha também aqui, quando a gente olha isso de uma forma integrada, porque eles são muito similares. É coisas que não, coisas específicas, e vai para um lado ou para o outro, mas tem coisas que a gente aproveita nessa sinergia quando a gente olha todo esse contexto. Então, essa foi uma das estratégias, a gente conseguiu, né, emplacar o e-commerce em 7 meses, já tem quase um ano aí que ele está no ar, para a energia solar especificamente. E é importante a gente criar essa esteira, porque as próximas unidades de negócio, elas já pegam uma coisa mais pronta. Então, o core não precisa mais, está resolvido. O que a gente difere são as especificidades de cada um dos negócios. E aí, sim, né, a gente tem um esforço menor para fazer um rollout de uma nova unidade de negócio dentro desse processo. Isso é válido tanto para o e-commerce quanto para o CRM. O CRM, a gente fez a primeira leva aqui, que a gente trouxe funil de vendas, né, tratamento de leads, começamos com uma unidade de negócio, e as próximas foram rolloutadas muito rápido, muda o fluxo, uma coisa ou outra. E como esses aceleradores e essa camada de integração é importante, né, a gente agora, né, entra, né, nesse contexto. A nossa estratégia, primeiro, os sistemas conversam com o core, via, né, nossa camada de integração, e agora eles passam a conversar entre si. E aí, né, nos dá uma liberdade gigante quando eu falo que agora eu conecto esse CRM com e-commerce, com SRM com logística, me dá uma liberdade porque essa estrutura realmente tem feito a diferença aí para a gente. E, de fato, posso afirmar que essa criação dessa camada, né, de microserviços, de integração, ela realmente acelerou bastante a evolução dos nossos processos. Então, senão a gente não teria, né, em menos de um ano e pouco, feito todo esse movimento dentro da companhia. Como é que a gente pensa na evolução da nossa estratégia, né? A gente continua olhando, né, o cliente no centro, tem uma visão 360, tem ainda muito trabalho em casa para ser feito nessa visão, tem uma jornada a ser conquistada. Cada vez mais, quando a gente se apropria de analytics e inteligência artificial, a gente chega, né, na personalização desse relacionamento, né, de uma forma mais preditiva, porque essas ferramentas vão me trazer este comportamento de uma forma mais assertiva. E aí, né, a gente continua fazendo evolução, né, na nossa automatização e avança em machine learning. Então, essa sim é uma estratégia, né, de negócio que a gente coloca, né, e não tira aqui da frente nunca, porque senão a gente perde o foco, mas é onde a gente espera chegar daqui, né, 1 ou 2 anos, a gente está num outro estado já, né, com todo esse processo já mais implementado e maduro. E aí, o que eu posso também dizer aqui, né, tecnologia é meio. A gente precisa entender né, como é que a tecnologia suporta as necessidades e o crescimento dos negócios, como é que a gente ajuda e olha para fora, trazendo as melhores tecnologias para o negócio. E o negócio também tem limite, a gente precisa pensar se aquele custo o negócio suporta, se faz sentido para aquele negócio. Então, é muito mais do que escolher a tecnologia pela tecnologia, né? A gente tem que se preocupar com o resultado no fim. A gente exagera, a conta não fecha. Então, essa medida ela precisa estar muito bem azeitada e a gente, às vezes, tem que tomar decisões que o negócio suporte. E tecnologia é meio para potencializar um melhor resultado para o negócio. Uma coisa bastante importante que eu falo aqui, que é trabalhar a cultura. Nós somos uma empresa tradicional. Nós somos uma empresa de 70 anos, familiar, com uma estrutura de relacionamento pessoal em pessoas que estão lá há muitos anos. E
E como é que é essa movimentação toda, né, num contexto como esse? Primeiro que a gente não pode ignorar o fato. A gente está tirando as pessoas da zona de conforto, trazendo novas ferramentas para elas trabalharem, as quais elas não estão acostumadas e que as quais, muitas vezes, eles enxergam como uma ameaça ao seu próprio trabalho. Então, a gente não pode ignorar esse fato. Como é que a gente inclui, e aí eu olho muito essa pauta da inclusão, como é que a gente inclui esse grupo dentro da transformação? É uma responsabilidade nossa, não é tirar fora, é incluir. Dizer, né, para essas pessoas como é que a gente potencializa o trabalho dela, como é que ela pode entregar melhor, como é que ela olha resultado com base nessas plataformas e que ela sinta parte desse processo. Então, não adianta. E a gente vai ter resistência? Vai. Natural do ser humano. Mas, se a gente pautar as nossas relações pela inclusão, pelo respeito, a gente tem que ter condições de explicar e, obviamente, né, de direcionar isso de uma melhor maneira, porque a gente está mexendo na zona de conforto das pessoas. Eu vou falar dos 3 juntos, né, estruturar um time coeso, KPIs bem definidos e definição de prioridades são fundamentais. Definir um time coeso não é só um time só de tecnologia, mas é um time de tecnologia e negócios que tem que olhar os mesmos KPIs, que tem que olhar os mesmos indicadores e saber priorizar o que vai dar mais resultado para essa empresa. Essa é uma luta que eu tenho lá dentro, tá? Ainda não venci, não. Mas é uma luta que a gente tem que batalhar todo dia. Qual é o indicador que a gente vai buscar? Que ponteiro a gente vai mexer? Isso faz muito, muito sentido para mim, porque nos ajuda a priorizar, né? Porque, assim, nós sempre teremos recursos limitados. Em qualquer empresa que eu já trabalhei, recursos são limitados, sejam de dinheiro, né, seja de investimento, orçamento, sejam de pessoas. Então, a gente precisa fazer as boas escolhas que nos tragam os melhores resultados. Mas é muito mais interessante e mais vendável quando a gente é pautado por número. Senão, ele fica em vão, fica sentimento. E sentimento, a gente aceita qualquer coisa, né? Sentimento é sentimento. Então, acho que isso é uma busca contínua e, principalmente, uma disciplina de metodologia ágil. Então, temos que ter lá, né, os nossos indicadores. Outro ponto que eu trago aqui é ouça seu cliente. Se a gente quer ter o foco no cliente, como é que a gente atende aquele cliente? Com o meu pensamento é enviesado. Eu tenho paixão por aquilo que eu fiz, ela é perfeita, perfeita. Mas não é exatamente o que o cliente muitas vezes quer ou precisa enquanto expectativa. Então, a gente precisa entender a necessidade, entender como a gente toma uma decisão, se a gente vai abraçar ou não vai abraçar. E tomar uma decisão consciente. Não, isso a gente não vai fazer. Entendemos, mas não cabe. No nosso business não cabe. Ok. Mas tem que ser muito consciente. Mas a gente não pode tirar, né, esse viés aqui de ouvir a rua, de fazer bench, de fazer um teste AB. Quem sabe, né, a gente tem alguns insights aqui mais interessantes do que a nossa própria, né, o nosso próprio pensamento. Uma coisa que eu faço bastante e incentivo o meu time é fazer benchmark. Poxa, como encurta caminho, como a gente troca experiência, como ajuda a você não tropeçar nos mesmos erros e como, às vezes, te levanta uma lebre que você fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. Né? E alguém te dá um insight por um olhar diferente, porque alguém passou por aquilo e falou, isso funcionou bem, isso não funcionou bem. Aqui comigo foi assim. E, obviamente, a gente tem que ter a consciência que cada empresa tem sua cultura e tem seu formato. Mas ouvir é importante, porque vai te ajudando a formular, a formatar o seu negócio, o seu pensamento, né? O seu mapa mental, se aquilo vai fazer sentido para você. Então, eu faço muito, sou aberta a fazer, acho essa troca riquíssima, e a gente precisa estar aberto a isso, e realmente encurta bastante caminho. Por fim, né, e não menos importante, não adianta se a alta liderança não tiver comprada com a jornada de transformação digital. Se não tiver um patrocínio do CEO, do conselho, a gente vai lutar, e, tecnicamente falando, a gente quer mudar, mas, às vezes, vai acontecer com muita dor, muito sofrimento, né? Então, acho que esse patrocínio ele é fundamental para que a gente continue avançando, evoluindo, né, e trazendo à luz a necessidade do cliente, a estratégia da empresa. A TI tem o cliente, que é o cliente que compra o produto Eugin, mas a gente é fornecedor interno de todas as áreas. Então, a gente tem que entender a estratégia de onde a empresa quer chegar
estar junto nessa jornada e ter esse patrocínio, porque senão não adianta, não vai acontecer, né? A gente tem a sorte lá na Eugin, né, que, né, a nossa liderança, né, os sócios, né, os herdeiros que hoje estão no comando, apoiam muito esse movimento e a gente vem conseguindo, né, avançar, até rapidamente, eu diria. Né, eu trago aqui uma parte do que a gente está falando, porque a gente está num fórum de e-commerce, mas se eu for contar, né, os inúmeros sistemas que a gente implantou nesses quase 2 anos é imenso. Então, desde mudança de sistema de RH, portal, enfim, né, sistema fiscal, tem uma gama aqui de coisas que a gente vem fazendo dentro de casa, porque há esse mindset da transformação digital. E, por fim, uma frase que eu gosto bastante e que pauta toda essa jornada, né, com foco no cliente, e é importante a gente não tirar isso sempre da mente, seja TI, negócio, é uma frase de Jeff Bezos que diz: eu não sei o que vai mudar, mas sei exatamente o que não vai mudar. O cliente sempre vai querer preços baixos, entrega rápida e conveniência. Acho que ele tem razão. Então, não chegou aonde chegou à toa com essa, né, disciplina de colocar o cliente no centro e sabendo o que é conveniente, o que ele sempre vai querer. Então, né, deixo aqui nessa mensagem aí para a gente refletir, para quem está buscando essa jornada, né, e meu contato, né, fico à disposição de vocês para trocar qualquer outra informação. Lembrando que eu sou uma pessoa de TI, que é parceira do negócio, e agradecer a presença de vocês aqui, né, nessa final de manhã aqui, para compartilhar aqui conosco, né, essa apresentação. Obrigada. Obrigado, Ana. De TI, mas dominou o palco, hein, Ana? Muito obrigado, eu prefiro entrar num buraco se eu quiser escolher. Ana, você foi muito bem, né? Assim, vários insights. Eu fiquei tirando fotos, assim, mandando para as pessoas, né? Eu imagino como é que deve estar sendo a sua jornada, né? E parabéns pelo que você está fazendo. Eu anotei aqui, Ana, uma coisa que você colocou, que é o time coeso e complementar. E a gente sabe que nessa jornada de transformação digital, né, uma das mudanças é algumas competências que você vai ter que pôr dentro da companhia que você não tinha antes, né? Você pode falar um pouco do seu time? Sei lá, eu tenho uma pessoa de marketing digital, uma pessoa de CRM, eu tenho uma pessoa de UX. Como é que é esse time que você tem lá dentro? Eu comentei aqui o desafio de contratar, né, gente? Não, sou solidária às pessoas de TI, que eu também tenho bastante dificuldade, às vezes, de contratação, porque o mercado é extremamente aquecido. Então, a gente tem que trazer complementariedade, porque, senão, a gente não vai sair do outro lado, né? Quando eu cheguei na Eugin, a gente teve um plano de contratação, porque eu não tinha uma série dessas disciplinas. E quando eu falava, vou implantar um e-commerce, a empresa não tinha e-commerce. Que disciplina? E não só na TI, no negócio, estou falando no marketing digital. Então, a Eugin, ela veio se capacitando, não só na tecnologia, né, onde a gente começou a trazer uma estrutura diferente, contratando gente de CRM, de e-commerce, para que a gente pudesse agregar junto ao negócio essa aceleração. Tem que ter um mix, porque quem está lá conhece daquele business, mas não conhece das potencialidades da tecnologia. Então, o negócio também se capacitou, trazendo, né, pessoas com um viés mais de, né, um papel de PO, né? Tá aqui, o Raoni está aqui, falando de solar, com a gente contratando técnicos, né, tech lead, em algumas ferramentas que a gente ia utilizar, assim como o marketing também contratou uma estrutura de um gerente de marketing digital, porque a gente não tinha. Então, a transformação da Eugin, ela vai além só, né, da tecnologia em si. Quando a gente fala que a gente mudou nosso logo esse ano, né, nos 70 anos, ele virou, né, um pouco mais clean, não está mais chapado, quadrado, está mais suave. Então, toda essa estrutura, ela veio carregando em várias áreas. Então, a gente hoje tem, né, pessoas que estão lá inseridas no contexto de e-commerce, e aí não é da minha área especificamente só, mas é TI junto com o negócio, né, trabalhando nessa squad junto com os nossos parceiros, para que essas coisas aconteçam e acelerem. Mas a gente teve que criar assim, um plano de contratação de tudo. Então, era assim, a CRM não tinha, né? Era um sistema caseiro, né, que a gente está nesse processo, né, de
tirar o sistema, né, substituí-lo pelo CRM, mas são skills que a gente não tinha. Então, a gente foi montando, né, um time de tecnologia alinhado com as prioridades que o negócio trazia, para que a gente pudesse compor uma estrutura que suportasse o negócio. Legal. E também a gente fala, né, desse papel da TI híbrida, né? O Léo acho que falou isso na palestra anterior. É quase assim, a gente está trabalhando de forma híbrida, né, home office híbrido, a tecnologia também, né? Então você precisa entender do negócio, precisa saber, né, como é que você olha do ponto de vista técnico, como é que você agrega valor ao negócio. Então precisa entender um pouquinho desse negócio, né? Isso vale para todo mundo. E eu falo que a gente tem que se preparar para esse processo. Eu mesmo, né, acabei de fazer um curso de gestão de produto digital e eu descobri que é melhor eu ficar na tecnologia mesmo. Mas, para que eu pudesse entender esse processo criativo, que é uma zona, para mim, desconhecida, né? Mas, se eu vou falar disso, como é que eu vou fazer, né? Então, a gente tem que ir se capacitando, não necessariamente só por tecnologia, mas essa composição ela foi importante para a gente conseguir seguir nessa jornada. Que legal, Ana, que legal. Eu tenho uma pergunta, Ana. Você colocou um infográfico, acho que você abriu muito legal, que é com uma página em branco. Né? E isso foi sensacional, até foi penalizado, que sensacional. Realmente é uma página em branco, começar do zero. E a gente sabe que leva tempo, são etapas que você precisa fazer e estruturas sólidas que você está montando ali como CRM, com base de dados, tudo isso. E a gente sabe que o resultado não é rápido. Como segurar a ansiedade da alta liderança que você falou? Então, né? A ansiedade era tanta de SNOP que eu falei, isso aqui eu preciso resolver primeiro, para eu ter um pouco de paz para conseguir dar o próximo passo. E acho que uma das coisas que a gente faz lá, né, a gente tem um comitê executivo de TI, onde o CEO participa com os demais diretores, onde a gente presta contas do que a gente vai fazer, no que estamos fazendo, e também, em conjunto, a gente prioriza o que é a próxima etapa. Porque aí não tem, assim, né, a gente tem que combinar o jogo lá, porque senão eu vou atender uma área, a outra vai falar que não, aí o CEO quer outra coisa, fala assim, gente, ó, a TI é uma só, a gente tem recurso limitado, onde é que a gente vai investir hoje? Então, essa dinâmica do comitê executivo ajuda muito a gente segurar as ansiedades e dizer que é um processo que, às vezes, né, vai demorar algum tempo, mas que a gente está trilhando esse caminho e em tal data a gente chega. Então, isso acontece. E diria também que lá nesse próprio comitê a gente prioriza uma coisa num mês, no outro mês a gente é atropelado por outra. Só acontece lá, né? Porque a dinâmica do negócio é diferente. Eu vou dar um exemplo. A gente priorizou algumas ações, num mês, não demorou 20 dias, 15 dias, a Eugene decidiu expandir um CD em Jundiaí. Sabe, estruturar um CD em Jundiaí. Vamos estruturar um CD em Jundiaí. Então, combinado. Então, o que combinado não sai caro. A gente começa a administrar melhor essa ansiedade e a comunicação ela é importante. Então, canal aberto, discutir em comitê, as discussões são calorosas às vezes, mas elas são necessárias. A gente precisa ter algum certo atrito para a gente conseguir priorizar aquilo que vai ser importante naquele momento. E não sofrer com isso, gente, nem desapega, né? Vamos em frente, porque depois a gente volta. Adaptar fácil, a mudança faz parte. O novo normal é você mudar o tempo todo, né? Eu sei, eu brinco lá assim, gente, vamos pôr no estacionamento agora, daqui a pouco a gente busca esse carro de novo. Então, põe lá, a gente vai ter que dar uma paradinha no processo e daqui a pouco a gente volta. Mas então, assim, não tem mais aquela... Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar, já tem bastante tempo, assim, a gente começava, é um processo bem cartesiano, né? A gente vai, desenvolve, blá, blá, demora meses, aí você mostra para o cara que fala, não era bem isso. Era um show, né? Agora não, a gente precisa ter mais essa flexibilidade, tem que ter mais até uma certa... entender que o negócio é importante, é ele que vai trazer dinheiro para essa companhia, que traz faturamento. Então, como é que a gente alinha isso? E tem coisas que, poxa, tecnicamente, a gente não dá para fazer isso aqui não. Né? Isso aqui a gente não abre mão. E quando também não vai abrir mão, eu alinho também de top-down, porque senão a gente vira uma bagunça. Né? Então, coisa assim, mas dá para fazer isso? Não dá. E aí eu viro nas reuniões, às vezes eu falo para o Rafael assim, e nem com o teu de acordo, né? Porque senão vira uma doideira mesmo, né? E tem coisas que a gente tem que zelar. A TI ela tem que zelar por vários processos, então a gente não pode ser permissivo quando a gente sabe que aquilo não vai ser legal. Então, assim, vamos ter que se posicionar. É isso que a empresa espera da gente, né? E quando não é legal, e quando, poxa, eu preciso fazer, aqui dá. Então, eu também não posso ser a pessoa ali que trava processo, mas a gente é zelador
de ambiente, né, de segurança. Tem uma série de complexidades que a gente tem que tratar, mas a gente precisa combinar esse jogo direitinho. Aí a gente consegue caminhar bem. Bacana. Eu queria encerrar com um assunto aqui, falar um pouquinho também mudando um pouquinho de Eugene, pessoal, falar do empoderamento feminino, né, que você escreveu ou participou de um livro das mulheres no e-commerce. A mulher no e-commerce está com um espaço aqui, acho que saindo aqui à esquerda, ela tem um espaço voltado só para vocês, mulheres. E também, ontem foi 60%, acho que da... Não, eu fiz confusão. Acho que hoje, ontem, se não me engano, foram 3 palestrantes mulheres. Hoje já foram, a Ana primeira, né? Não, a Ana segunda, tá? Isso é a primeira. E vai ter da Nestlé no final. Está 50-50, mais ou menos. E queria que você falasse um pouquinho aí, como um caráter de inspiração, né, para as meninas que estão aqui, para esse mercado de tecnologia, para ter mais essa inserção. Queria que você desse uma palavrinha sobre isso, Ana. Bom, eu acho que eu sempre, né, fui pautada... Assim, a mulher na tecnologia sempre é minoria, gente. Acho que esse contexto está mudando. Mas, à medida que a gente também avança em carreiras executivas, em posições de liderança, é mais escasso. Então, eu fui convidada a participar do livro, né, Mulheres na Tecnologia. Eu sou uma das coautoras ali, né, tem o meu capítulo, mas contando um pouco da minha trajetória, de como foi chegar lá. Né? Então, a gente é bastante cobrado, né, de dar conta, tem que dar conta da casa, do trabalho, e uma dinâmica de TI é puxada. Né? Quem tem operação 24/7, como eu já tive, sabe o que é a vida não existir vida. Né? Você tem uma vida no telefone o dia inteiro. Mas o papel da mulher hoje, né, eu sempre trago e digo que assim é complementariedade. Tem skills que a mulher tem que tem que ser complementar e somado à dos homens, porque assim a gente cresce e a gente melhora o nosso contexto. Então, a representatividade ela é mega importante. Então, quando eu tenho, né, algumas oportunidades para falar, eu falo que a gente tem que abraçar algumas causas para que ela seja, né, um fator de motivação para quem está vindo aí. Porque se a gente não abrir caminho, quem abrirá? Né? Então, assim, claramente na minha frente vieram outras, e eu espero contribuir para que as mulheres tomem esse espaço, né? Que ela tem plena condição de ocupar essa cadeira. Eu brincava, né, na empresa, falava, gente, assim, ó, as meninas vinham, falavam, assim, é o seguinte, sobe no salto e vai, com medo mesmo vai lá, mas faz, porque você tem competência para. Não se diminua nesse contexto e não permita que se diminuam, porque o que é diferente, né? A gente tem que complementar, é uma complementariedade. Então, eu venho, né, todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, eu digo que a soma e a diversidade, ela traz uma equidade e um mundo mais interessante. Né? Então, acho que essa é uma missão aqui que a gente pode tomar e que vocês também podem ajudar nessa jornada. E é nosso papel ajudar, né? É o papel do homem ajudar nisso. E ajudar, inclusive, a quebrar alguns tabus, né? Então, acho que juntos somos mais, juntos a gente pode fazer a diferença, né? Para que a gente ocupe também mais espaços, né, em posições de liderança, né? Sendo inspiração aí para as outras que têm total condição de chegar também. Show de bola. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a Ana. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!